pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa de A a Z. Eu sou Rogério Calazans, tenho o imenso prazer de estar com vocês aqui e, como sempre, eu peço para que você vá lá nas redes sociais, curta, compartilhe o nosso conteúdo e mande também a sua sugestão de pauta, as suas dúvidas. Eu quero muito conhecer a sua opinião sobre o conteúdo dos nossos programas, certo? @Rogério Calazans Oficial lá no Facebook, @Rogério Calazans no Instagram e também no canal Rogério Calazans pelo YouTube. Nessa semana, nós estamos concluindo sobre a lei do superendividamento. Falei no programa anterior sobre isso e hoje eu quero dar sequência, falando sobre a lei 14.181 de 2021, que é a lei que tratou de regulamentar a situação das famílias que contraíram dívidas que agora impossibilitam o pagamento das suas necessidades básicas, das suas contas básicas, do necessário, do mínimo para a sua sobrevivência. No programa de ontem, eu citei para vocês que no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor foi colocado como princípio geral de defesa do consumidor o direito à existência do mínimo necessário, certo? Ou seja, as dívidas não podem retirar das famílias a capacidade para o pagamento do mínimo necessário para a sua sobrevivência. Alimentação, vestuário, aluguel, conta de água, conta de luz. Então o banco não pode mais fazer aquela atrocidade de ir lá fazer auto-penhora de todo o valor que está na conta e deixa a pessoa absolutamente desprovida de todo e qualquer recurso. Eu quero continuar falando sobre isso e vou inclusive ler alguns dispositivos que foram colocados no Código de Defesa do Consumidor a partir da Lei 14.181 de 2021. Primeiro, ela colocou o parágrafo 1º no artigo 54A do Código de Defesa que diz assim: entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, ou seja, nós, excluindo a pessoa jurídica, de boa fé, falei sobre isso no programa anterior, a pessoa que contrai dívida dolosamente, sabendo que não pode pagar e já com a intenção de não pagar, elas estão excluídas, certo, da proteção da lei do superendividamento. Pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial nos termos da regulamentação. Então a lei considera como superendividado as pessoas que não podem pagar as dívidas já vencidas e as dívidas a vencer, sem comprometer o mínimo existencial. O mínimo existencial é a capacidade para alimentação, aluguel, conta de água, conta de luz, o necessário para que aquela família sobreviva, certo? Parágrafo 2º. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, cartão de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, compras a prazos e serviços de prestação continuada. Serviço de prestação continuada é serviço de água, serviço de luz, ou seja, aquilo que você tem que pagar todo mês, serviço de gás. Então, estou devendo aqui 2 contas de luz, minha luz vai cortar, não tem dinheiro para pagar. Tudo isso está incluído dentro do conceito do superendividamento e tem uma saída para isso que eu vou citar daqui a pouco, certo? Agora, é muito importante isso, parágrafo 3º. O disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude, ou seja, a pessoa que vai lá e faz um financiamento, por exemplo, a partir de uma declaração de renda falsa ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos ou serviços de luxo de alto valor. Certo? Então a pessoa vai lá e compra um carro, por exemplo, consegue financiar um carro que claramente não está de acordo com o seu padrão, certo? Então essas pessoas não estão protegidas. Isso aqui são para as dívidas de boa fé, sobretudo para as pessoas que perderam renda em razão da pandemia ou por qualquer razão que seja. No momento que a dívida foi contraída, elas podiam pagar. Então eu vou fazer um resumo aqui pelo nosso tempo, mas eu volto a falar sobre isso na próxima semana, inclusive. Quando as pessoas, juntando as suas dívidas vencidas e as dívidas a vencer, elas conseguem comprovar que essas dívidas elas acabam comprometendo o mínimo para a sua manutenção,
elas podem requerer judicialmente ou mesmo extrajudicialmente por meio do PROCON, por exemplo, que seja feita uma audiência de conciliação com todos os credores. É necessário reunir todos os credores, todos os débitos, porque não adianta nada negociar a conta de luz e continuar com o empréstimo, porque vai lá, negocia a conta de luz, faz um reparcelamento da conta de luz, mas continua com o empréstimo pessoal lá no banco que compromete tudo, certo? Então o superendividado, ele precisa resolver a vida. Essa é uma lei que veio para resolver a vida de quem está superendividado. Então você pode ir lá no juizado especial, por exemplo, não precisa de advogado, narrar a situação, levar cópia dos contratos de todas as dívidas, levar seus comprovantes de renda e falar, eu preciso renegociar. Você não vai entrar com... Não é uma ação propriamente dita. Você não está dizendo que não vai pagar, não está pedindo revisão por enquanto de nada. É simplesmente a repactuação. E a legislação, ela assegura aos superendividados que todos os débitos serão colocados, englobados como se fosse uma única conta e serão repactuados em parcelas que podem chegar até 5 anos para fazer a quitação, em valor que não comprometa o mínimo necessário para a sua existência, para a sua manutenção, ok? E com uma carência para iniciar o pagamento que pode chegar a 180 dias. É claro que isso depende de caso para caso, né, gente? Tem que ser observado a boa-fé. Então, tipo, se eu não preciso da carência de 180 dias, e para mim basta baixar o valor da parcela e repactuar tudo, então não vai ter carência. Certo? A gente não pode também se aproveitar da situação. Agora, as pessoas que precisam, porque realmente a dívida é uma doença, certo? Então, a pessoa que está doente, ela precisa às vezes se curar, tomar um remédio, e aí ela precisa de uns dias para descansar, antes de voltar. Não é verdade? Então, muitas vezes ela precisa, para sair dessa dívida, ela precisa ir lá estancar. Então, assume que está super endividado, vai lá e requer a audiência de conciliação com todos os credores, e aí ela precisa às vezes descansar. Certo? Para descansar a cabeça, colocar as coisas no lugar, então consegue uma carência de até 180 dias para começar a pagar. A legislação assegura para os credores o direito ao recebimento da dívida, porque o credor tem direito a receber a dívida e, no mínimo, receber o valor atualizado, ainda que seja sem juros, certo? Ainda que seja sem juros. E veja bem, uma vez requerida a audiência de conciliação e indicados todos os credores, os credores são obrigados a comparecer, a mandar representante nessa audiência. Se apenas um credor, por exemplo, deixar de comparecer nessa audiência de conciliação, a legislação assegura para o juízo que está fazendo essa audiência, o direito de estabelecer o valor da parcela que ele vai receber. Então ele, entendeu? Ele vai ter que, como se ele estivesse concordando com aquele plano de pagamento. O juiz vai estabelecer um plano geral de pagamento para 100% dessas dívidas. Se por acaso muitos credores não comparecerem ou contestarem falando que não aceitam, então automaticamente aquele processo deixa de ser apenas uma audiência e se torna um processo de revisão geral das dívidas. Aí o juiz vai revisar aquelas dívidas, analisar os juros que estão sendo cobrados e vai sentenciar aquele processo dizendo qual é o valor que aquela pessoa vai pagar para cada uma daquelas dívidas e qual prazo de pagamento, lembrando que esse pagamento pode perdurar em até 5 anos para que aquelas dívidas sejam devidamente quitadas e pagamento com atualização monetária, ou seja, vai ser reposta a perda inflacionária, mas evitando-se a incidência de juros sobre os valores das novas parcelas. Vocês compreenderam isso? Então, caso os credores não aceitem uma proposta de pagamento que for discutida nessa audiência de conciliação, o processo ele se transforma automaticamente em uma ação de revisão. O que é importante aqui? Importante é você saber que você não tem mais que viver e pensar em tirar a própria vida, sabe? Que viver num sufoco absurdo. É claro que se considera que as pessoas não queriam chegar a essa condição de superendividamento, mas se chegou na condição de superendividamento, procure imediatamente o juizado especial ou o PROCON e leve todos os seus contratos. Leva lá o contrato da luz, leva lá os talões de luz em aberto, leva o contrato
empréstimo pessoal, do consignado. Se você é aposentado, pegou consignado, o consignado já está consumindo 80% dos seus ganhos, isso é absolutamente ilegal. Isso acontecia, porque conforme eu disse para vocês no programa anterior, como fruto dos governos esquerdistas, nós tivemos um acesso muito fácil ao crédito e uma voracidade do crédito sem auxiliar o consumidor a tomar a decisão que fosse segura para o seu futuro, e hoje nós temos muito aposentados completamente comprometidos. Eu volto a falar sobre isso um pouco mais ainda na próxima semana. Tenha um ótimo final de semana, Deus te abençoe e não deixe de exercer os seus direitos. Não precisa de advogado. Um grande abraço.